Gente, começando hoje mais um episódio aqui, o programa da Inbix. Eu, Luciano Doll, hoje tenho a satisfação, a honra de receber aqui nos nossos estúdios o Cleverson, que vocês já vão conhecer, e o Jaime, né? Hoje nós vamos falar, né? Você está vendo o título aí, sobre criptoativo, ativos digitais, a essência, né, desse mundo que ainda a gente vai poder discutir um pouco, que ainda carece muitas vezes de uma educação, de uma sensibilização da gente. Eu mesmo tenho um monte de pergunta aqui e eu tenho certeza que a gente vai poder esclarecer. Cleverson é head do Academy, da área de Academy da Onil, exatamente. Né? É um prazer te receber aqui, Cleverson. Bom, eu que agradeço, Luciano, o convite, aos amigos aqui também de Ponta Grossa pelo convite, né? O Rafael, a Carla, o Jaime que está aqui com a gente. E acompanho também o teu trabalho na Inbix, acho fantástico, né? Você é um entusiasta daquilo que a gente defende também, que é a educação, que é a inovação tecnológica. Feliz pelo convite e é um prazer conhecer suas instalações aí, tá? Muito obrigado pelo convite novamente. Deu certo, né? A agenda concorrida do Cleverson, nós conseguimos pescar ele aí na curva. Jaime, uma honra, uma alegria também te receber aqui. Legal, também estou muito feliz de estar aqui, de conhecer a Inbix, né? É um trabalho fantástico que vocês desenvolvem aqui. Achei muito bacana e tomara que esse trabalho que vocês façam se espalhem para outras cidades também, porque é um negócio muito relevante. E acredito que vocês ajudam muito as empresas daqui com a educação, né? E com as pessoas aqui da cidade também. Isso é muito interessante, né? A Eleven Capital é de Curitiba, ela nasceu em Curitiba. Não, na verdade, assim, as pessoas da Eleven, elas surgiram de Curitiba, né? Tá. Mas o escritório sede nosso está em Vitória. Ah, legal. Porque o grande sócio da Eleven, o que criou mesmo a Eleven, ele é de Curitiba, mas ele mora em Vitória, que é o Eduardo Bento, mora em Vitória faz já uns 8 anos, 10 anos, né? Legal. E nessa parceria que nós fizemos, trabalhando, né? Eu fiquei em Curitiba e ele continuou em Vitória. Então a gente tem escritórios da Onil, a gente pode trabalhar em Curitiba, né? Então nós temos uma sede, vamos dizer assim, que não é específica nossa, mas é o conjunto de todos que trabalham para a Onil. Mas nós trabalhamos aqui, eu trabalho aqui em Curitiba, e mais com o pessoal aqui de Ponta Grossa também, em Cuiabá. E o Eduardo Bento, que fica em Vitória, se dedica ao pessoal de lá e também tem uma posição nos Estados Unidos, né? Legal. Então, o Eduardo Bento, ele vem para Curitiba, mas ele fica mais sediado em Vitória. Tá. E também vai muito para os Estados Unidos, né? Você é curitibano hoje? Eu sou maringaense. Maringaense. Mas estou há 15 anos já em Curitiba, né? Uhum. Já estou mais... É por isso que a Onil tá na camisa do Maringal, não? É por isso também. Como é que começou a Onil? A Onil, inclusive, as letras de Onil são as letras do fundador. Sobrenome do fundador. É isso, né? Ao contrário. Conta um pouquinho, Cleverson, disso. Então, a história do fundador ela é muito bacana, porque assim, ó, pra gente eu principalmente, que trabalhei muito no mercado tradicional, financeiro tradicional, ele começou lá em 2016, ou seja, vamos pegar o principal ativo digital, virtual, como a lei fala, que é o Bitcoin. Ele começou em 2009, então em 2016 o Bitcoin não tinha nem 7 anos de vida, né? Uhum. Então ele começou lá em 2016 comprando e vendendo Bitcoin para dar solução de pagamento. Tá. Naquela época precisava-se dar evasão à liquidação do Bitcoin, do ativo digital. Então o que ele fez? Ele criou um sistema onde ele comprava o Bitcoin, vendia e ganhava o spread nisso. Certo. Precisou, no primeiro momento, a visão empreendedora dele foi grande, porque ele enxergou no mercado uma possibilidade em 2016. Porém, o mercado ainda ele era muito cru no que tange ao assunto ativo digital. Pô, 2016... Não tinha praticamente nada, não tinha nem KNAI de empresa. Então, as pessoas faziam isso os próprios CPFs dele vinham. O fato é que ele enxergou essa possibilidade de usar o ativo, né? Hoje a gente vê a discussão no mundo e muitos países usando o Bitcoin como reserva de valor, mas o ativo digital tem essas duas forças, né? Que é ser utilizado como meio de pagamento, como se fosse uma moeda de troca, e também uma reserva de valor. Lá em 2019, ele tem acesso, ele começou a conhecer muito o mercado, se especializar no mercado, conhecimento, como a gente conversou ali agora, né? Conhecimento, inovação e o tempo, né? E ele começou a trabalhar daí com um outro ativo que é uma stablecoin,
que é um ativo digital ou virtual, que é pareado, geralmente uma moeda fiduciária, no caso dele é o USDT, que era pareado ao dólar, né? Uhum. E ele viu ali uma solução de pagamento para outros tipos de players, como os importadores, os exportadores. Uhum. Então ele começa a não deixar de lado o Bitcoin, mas assim, usar uma outra funcionalidade para o Bitcoin. Então ele passa a continuar comercializando, liquidando, mas para as pessoas que buscavam naquele momento uma demanda para reserva de valor. E para pagamento ele começa a usar como meio de pagamento a USDT, essa stablecoin. E aí foi onde a empresa começa a crescer, e lá em 2021 começa esse modelo que eu, Jaime, né, e hoje tem 17 escritórios no Brasil, fazem, que é o quê? É levar realmente a educação, conhecimento desse mercado, buscar pessoas que estão diretamente interessadas em entender mais sobre esse mercado, também levar para aquelas que não sabem nada. Então a gente foi desenvolvendo ao longo desses anos um trabalho muito como a gente conversou ali, né, de educação na metodologia de evangelização. Claro. Explicar, demonstrar como é. E de 2020, principalmente na pandemia, essa metodologia que ele criou, que o fundador criou, de meio de pagamento, ela teve uma proporção muito grande, ela ganhou uma escala muito grande. Porque nós começamos a viver aquela era da assinatura digital. Então, as pessoas vão menos às instituições financeiras, enfim. Então, ele ganhou uma escala muito grande. A empresa expandiu, né, ao ponto de se tornar... São os dois drivers, né? É o meio de pagamento e a reserva de valor. A reserva de valor. Esses hoje são os dois norteadores do trabalho dela. E eu entrei na empresa há 3 anos com o propósito educacional mesmo. Por isso que muito me alegra estar aqui com um idealizador também de uma ideia educacional como a sua, porque realmente era um grande desafio você fazer aquela questão do treinamento interno, ou seja, a equipe que vai trabalhar dentro dessa estrutura, e também depois fazer o quê? Para os clientes. Como que a equipe leva para os clientes? E para os clientes a informação. Então, hoje, para você ter uma ideia, a gente também foca bastante no treinamento interno. Nós temos agora o lançamento programado para início de junho. A gente vai disponibilizar já aos nossos clientes, aos usuários, né, a nossa plataforma educacional, chama-se Avo Educacional. Né? Avo. Aprendizado Virtual ONIL. Ok. Avo Educacional. A gente vai levar essa informação também por cursos práticos, aquele curso que ele aprende, consegue entender. Então, a gente não vai só mostrar o teórico, vou mostrar como ele pode também fazer transações, enfim. O foco principal de levar para o cliente a informação. O cara que investe, que Isso, é um cliente direto. E aquele também acesso. Que não faz nada, quer conhecer. Entendi. Eu nunca comprei um ativo, nunca nada. Como que eu faço? A gente vai dar esse caminho para ele. Daí o cara vai acessar a plataforma ele não precisa ser um aluno. Como é que ele vai entrar na plataforma? Não sendo um investidor inicialmente. Porque ela tem uma vida própria, né? Então é um braço separado da empresa. Então ele vai poder, por exemplo, independente se ele é cliente ou não da empresa, ele vai entrar na plataforma, poder se inscrever, adquirir o curso, tá? E lógico que a ideia da empresa com o cliente é já fazer isso para ele como um benefício, é diferente. Mas o usuário também não é cliente da empresa e pretende estudar, conhecer, ele vai ter esse caminho, essa oportunidade de fazer inscrição, né, de comprar o curso e poder usufruir dos conhecimentos ali. Então, fora essa questão do braço educacional também, durante todo esse período, o fundador e a Unil, eles cresceram de uma maneira muito sustentável. Mas o que mais esse mercado precisa, e hoje eu vejo assim, nós que estamos agora, eu, Jaime, a Eleven, a gente já está num patamar, Luciano, de muita evolução. Porque, para você ter uma ideia, quando ele começou em 2016, não existia nem código KNAI. Em 2022, em dezembro, veio a primeira lei do marco regulatório dos ativos digitais. Eu lembro. A 14478. O mercado amadureceu. Amadureceu bastante. Hoje ainda a gente precisa, porque o que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Como é difícil para as empresas, né, sair do tradicional e entrar no desenho tecnológico. E hoje até a gente tem um projeto, né, de levar informações lá para o parlamento, para poder essas leis ficarem mais claras. Então, a gente tem só um projeto de lei, mas tem outras leis, projetos de lei, tramitando no Senado e também na Câmara dos Deputados. Uma delas, a principal, é a matéria-prima que eu te falei agora, um projeto de lei das stablecoins, né, que vai regulamentar esse instrumento de pagamento que vai dar à nossa economia muito mais ganho de escala. Então, assim,
é a tecnologia a favor... Segurança, né? A tecnologia a favor da desburocratização, da redução de custos, né? E da aceleração de crescimento. Aceitar essa engrenagem. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre essa contribuição de vocês do ponto de vista legal, né, para o país. Eu vou te perguntar mais. Jaime, como é que você conheceu esses caras e como é que foi o casamento da Eleven com a Unil? Eu vou voltar um pouquinho antes de conhecer a Unil. Em 2019 eu comecei a estudar Forex. Né? E aí eu fui começar a aplicar Forex, né? Praticar Forex. Só que a gente não pode fazer no Brasil, a gente tem que fazer fora do Brasil. Então eu abri uma conta numa corretora em Londres. E eu sempre trabalhei no agronegócio, né? Empresas que exportavam. E nas empresas que eu trabalhei, as empresas tinham lá uma equipe, né, que trabalhava somente para fazer as liquidações dessas exportações. E eu sabia que para você mandar dinheiro para fora, ou mandar daqui para fora, ou de fora para cá, demorava muito tempo, né? E quando eu fui abrir a minha conta numa corretora de Forex em Londres, conheci o mercado e conheci um banco digital em Portugal. Os próprios professores que me ensinaram na época falaram, você abre uma conta assim e tal. Então já era o playbook ali, ó, esse banco aqui, abre aqui. E aí, assim, eu fui conhecer moeda digital. Então, quando eu fui investir os primeiros dólares, que foram $20 mil, né? Eu peguei reais do meu banco, aqui no Brasil, em Curitiba, né? Comprei uma moeda que chama dólar net teller. E aí, assim, eu tô conversando com uma pessoa para comprar e tal. Eu conversando com ele no computador e no celular, pelo WhatsApp, fiz a transferência e mandei o comprovante para ele. Online ali, eu conversando com ele, falei, já recebi aqui, já tô mandando os seus dólares na Tether. Mas assim, eu com o computador ligado, o celular ligado, já pingou, assim, em questão de segundos, pingou, aqueles $20 mil caíram lá em Portugal. Eu falei, cara, fiquei impressionado, né? Porque muito rápido chegou em Portugal, meu dinheiro tá lá em Portugal. Foi questão, assim, de 2 minutos, né? Aí eu falei, legal, encerramos a ligação, eu entrei na minha plataforma do Banco de Portugal e mandei para Londres. Dali 30 segundos, pingou meu dinheiro lá em Londres. Eu falei, cara, que negócio isso. Assim, eu fiquei assustado, né? Com a rapidez, porque em 3 minutos o dinheiro saiu do meu banco em Curitiba e chegou na minha corretora em Londres. Falei, caramba, que mundo louco isso, né? Aí, quando vieram me apresentar a Unil, primeiramente, sim, para fazer uma aplicação, me falaram mais ou menos o que ela trabalhava, assim, mais ou menos eu conhecia já, né? Eu falei, não, eu já conheço alguma coisa, uma né? noção. Isso. Aí eu apliquei um pouquinho na Unil e nos 3 meses seguintes ali, eu fui estudando, vendo que era a Unil, falei, opa, eu gostei desse negócio. Então eu quero trabalhar com a Unil também. Então, porque esse mundo que eu já conheci um pouco, que já me fascinava, né? Eu falei, eu quero entrar nisso aí, quero conhecer mais. Só que nessa época de 2019 até 2021, então eu estudava muito mercado financeiro, aplicava na bolsa. Né? Começou antes e entrou na pandemia, né? Então eu fazia ações na bolsa, fazia índice, fazia dólar na bolsa. Eu já estava fazendo dólar na bolsa há quase 2 anos mais ou menos, né? E quando veio a Unil, eu comecei a estudar a Unil e ver um outro mercado, que era o mercado do ativo digital, das moedas digitais, aquele que eu já tinha usado no Forex, né? Que eu usava no Forex. Aí eu aprendi mais da Unil, né? Nesses 3 meses, falei, quero trabalhar com isso e fui aprendendo mais. E nesse período ali de mais ou menos julho de 2021 até abril, maio de 2022, eu aprendi tanto e me apaixonei tanto por isso que eu falei assim, eu vou parar com bolsa. Parei com índice, parei com ações e parei com dólar na bolsa e me dediquei exclusivamente ao Unil. Que legal. Então, assim, isso é um negócio assim, conhecer esse mundo assim, foi um negócio assim que eu tinha me encantado lá em 2019 com a rapidez e depois que eu aprendi mais, então eu falei, cara, isso aqui é um negócio que eu sempre procurei na minha vida. Eu procurei a vida inteira trabalhar com alguma coisa que fosse inovação. E a Unil trouxe essa inovação que eu procurei a vida inteira. Então, foi um casamento assim que deu muito certo, né? E eu comecei a estudar mais assim nesse período eu já fiz mais ou menos, acho que uns 15 ou 20 cursos, né? Sempre aprendendo. E é um negócio assim que eu que vim da área jurídica, né? Que trabalhei muitos anos, quando eu recebia alguma matéria, ou no celular, tal, que sempre tem publicação, e eu via alguma matéria de direito, eu falei, puta, mas será que eu vou ler isso agora? Não, deixa para depois.
E quando vem alguma matéria do mundo digital, do mercado financeiro, pode ser a hora que for, eu falo, putz, eu quero saber disso aqui. Então, assim, foi uma paixão que me dominou e eu tô, graças a Deus, dando muito certo, né, cara? Esse negócio da gente se encantar com uma facilidade, né? Que às vezes você sempre bateu a cabeça fazendo de um jeito e daqui a pouco o negócio disrupta de um jeito tão maluco, né? Eu lembro a primeira vez que eu saquei euro, eu tava numa viagem na Grécia e saquei euro num cartão de conta internacional, né? Eu cheguei num banco lá, Banco Egeu lá, eu falei assim, não vai funcionar, né? E isso lá no começo, quando começaram as primeiras contas internacionais, eu saquei, eu falei, caraca, né? Então, e é essa inovação que encanta, né? Essa inovação que encanta, você fazer um negócio que você nunca imaginou, né? Falou, pô, isso existe? Caramba, pô, que mundo louco, isso existe. E é o que nós estamos vivendo. Quero mais. Quero mais, exatamente. E aí, assim, a gente está numa situação que a gente está vivendo o mundo do amanhã hoje, né? Então, e a gente está levando esse mundo novo para as pessoas, né? Esse conhecimento, essa educação. Isso é um negócio muito gostoso da gente fazer. É sensacional, né? É sensacional. Clevers, como é que está a situação hoje do Brasil em relação aos ativos digitais? Como é que você começou? Você estava falando da maturidade desse mercado, da evolução do mercado, de fato, né? Mas assim, hoje as pessoas conseguem já ter uma visão clara, evidente do que é esse mercado. Como você deve ter um desafio enorme, você já falou isso, de sensibilizar, educar e fazer a pessoa compreender o tipo de operação e como ela vai entrar nisso, né? Como é que você dá um panorama assim, disso do Brasil, do ponto de vista social e legal, né? Bom, eu vou falar um pouco da acessibilidade, né? Como eu falei para você, eu acredito que a normatização, Luciano, ela vem contribuir muito, porque o Jaime falou uma coisa bacana, olha a rapidez, olha a inovação, né? E muitas vezes a inovação converte você a pensar como tradicional. Por que não é igual lá? Por que está diferente aqui? Por que dessa forma aqui eu não tenho, por exemplo, um lastro, uma proteção? Compara, né? Isso, compara muito. Como que você muda essas comparações? A partir do momento que fica claro a questão, a pessoa sempre vai te perguntar isso. Entendi perfeitamente o ativo digital, mas eu quero saber assim, hoje o ativo digital, como que está a normativa dele, como está a lei dele, como que é, quem cuida, Banco Central, CVM, tem tudo isso. Então a lei já demonstra que quem vai ser responsável pelas exchanges. As exchanges são os canais, né? São as plataformas onde são negociados os ativos. É o Banco Central. Então começou a ter a clareza. Porém, assim, eu percebi que com a chegada da clareza, a gente vê por números, né? Então, uma exchange fez um estudo, que até aquele site Poder 360 divulgou, que eu achei interessante, que em 2024, 4 em cada 10 brasileiros tiveram acesso ao ativo digital. Eu vi esse número, me chamou muita atenção, porque é um número expressivo, né? 40%. Enfim, crescemos também em termos de, no ano passado, os 3 principais ativos que hoje são matéria-primas dentro da Unil, que é o SDT, o Ether da Ethereum e o Bitcoin, cresceram também exponencial. A procura do investidor para se posicionar nesses ativos, que são os 3 com maior liquidez no mercado também. Isso explica, né? Mas você vê 4 pessoas em cada 10 brasileiros buscando informação, significa o quê? Que esse mercado ele começou a chamar a atenção daquele público que outrora não se preocupava, não dava bola. Agora as pessoas começaram a aprender, a estudar. E eu vejo assim, a cada evolução... E que fator você entende ou que fatores são relacionados com esse aumento da demanda? Assim, você fala em reserva, hoje fala muito, né? Voltou-se a falar muito em reserva, né? Sim. Eu vejo muito assim, como eu vim do mercado financeiro, toda a minha essência de formação é mercado financeiro, eu vejo da seguinte forma, assim, o que acontece muito hoje, né? Você vê as tecnologias surgindo e aqueles momentos iniciais dela, ninguém ainda sabe para onde ela vai. Hoje a gente vê um endereço, uma canalização, um caminho muito bem definido. Um horizonte dos ativos. Então, por exemplo, quando Satoshi Nakamoto lançou o white paper, né, o primeiro artigo falando sobre Bitcoin, ele deu uma solução tecnológica que até o momento, né, estamos aí em 2025, desde 2009,
muito bem, obrigado, 16 anos, muito bem, obrigado. Tudo que ele falou aconteceu na parte de blockchain, tecnológica, segurança e a econômica também, porque ele falou, ó, o Bitcoin será escasso e ele vai resolver um problema de inflação, de impressão de dinheiro na economia, né, onde você perde o poder de compra, você perde o poder do seu dinheiro, o valor do seu dinheiro, ele vai resolver. Até hoje ele está resolvendo. Acontece as minerações, a cada 4 anos vão reduzindo a produção desse ativo. E um outro ponto que eu digo que as pessoas se interessaram, não só no Brasil, mas em todo o mundo, é o fator Estados Unidos, né? Então, as eleições, né, a eleição trouxe um debate, a eleição dos Estados Unidos trouxe um debate muito dos dois lados, republicanos e democratas, falando sobre ativos. Teve muito um debate. E o presidente que ganhou, ele defendeu a bandeira de falar assim, ó, vou abrir o espaço da legislação dentro dos Estados Unidos. Então, eu acredito que isso contribuiu muito também para o brasileiro também buscar mais isso. E quando você estuda, aí eu vejo um outro fator importante. Esse 4 a 10 é no Brasil? No Brasil. No Brasil. Né? E quando a gente para fazer uma avaliação assim, ó, eu vou estudar e entender isso. A gente vê claramente o que o Jaime falou. Nós vivemos um mundo da velocidade. Então, assim, por exemplo, eu costumo dizer, né? Se está na nuvem todas as nossas informações, né? Se a gente para ver hoje os processamentos de dados, né? Quanto tão rápidos que eles são. E com a rapidez dele, o que eles geram? Receita, ganho. Então, o dinheiro vai para esse caminho também, porque o dinheiro é a canalização dos pagamentos no mundo, né? Nas relações comerciais entre países, tudo, o dinheiro é essa canalização. Então, é natural que o dinheiro vai para esse viés digital, ele vai estar na nuvem, e a gente vai ganhar muito com isso. A gente vai ganhar muito com essa evolução. Então, eu vejo as pessoas vendo o movimento de países, como os Estados Unidos, fazendo reserva internacional. Eu, quando era pequenininho na minha cidade, eu estudava lá na escola que os países precisavam ter reserva de ouro, né? Reserva em ouro, né? Hoje eu vejo o Brasil já com a quantidade X de Bitcoin, já tem um projeto de lei agora também para que o Tesouro Nacional possa comprar mais Bitcoins ainda. Lá nos Estados Unidos, já está tramitando lá no Congresso a autorização. O Trump até assinou, né, que ele vai fazer um cronograma lá de compras de Bitcoin durante 2 anos, ele fez um desenho. Então, tudo você começa a ver governos indo para lá, governos se posicionando no ativo. E instituições. As empresas, Cleverson? Como é que você vê o movimento das empresas? As empresas. A gente vê bancos se posicionando em ativos digitais. A gente teve recentemente a Melius lá, que é a Cash 3 da B3, né? Usando o dinheiro da tesouraria dela para se posicionar em Bitcoin. Coisa que a Michael... Isso é interessante, né? Muito interessante. A gente vê um modelo de sucesso nos Estados Unidos, igual a Cash fez. Eu acredito até que eles viram a estratégia do Michael Saylor lá, que é da MicroStrategy, né? Empresa de tecnologia, que hoje é detentora de uma das maiores reservas de Bitcoin do planeta. Né? E para você ter uma ideia, o valor da empresa hoje vale mais por causa do Bitcoin do que o valor do business dela, do negócio dela. Sim. Então, assim, eu atrelo muito esses fatores, Luciano, porque eu vejo que quando países, né, nações, estão convergindo para um lado de uma tecnologia, e você vê grandes empresas, no caso do Brasil, bancos, a gente vê empresas, né, capital aberto em bolsa, também buscando, entendendo e se posicionando, não tem outro caminho, sabe? A gente precisa olhar, eu percebi que em 2024 o brasileiro se abriu mais, né? A gente viu isso também até no nosso dia a dia. O brasileiro abriu mais espaço para ouvir sobre isso, para aprender sobre isso. Então, e de um modo mais estruturado, né? Um modo mais seguro de confiança, né? Exato. Porque até então, nós conversávamos agora há pouco, né? Você falava em Bitcoin, moeda digital, era uma coisa meio de submundo, né? Uma coisa meio... E hoje a clareza disso é totalmente diferente. Jaime, quando o cara chega na Eleven Capital, porque hoje, como você disse, o cara que procura a Eleven Capital, ele já procura cripto, ele é o foco hoje da Eleven, é esse. Mais ou menos assim, investir em ativo digital. Ativo digital, não, ok. Stablecoin ou criptomoeda. Mas assim, isso que o Cleverson acabou de falar agora, assim, em 2021, quando eu comecei a trabalhar, a gente ia até as pessoas e a gente tinha que convencer as pessoas. E hoje, assim, de 2021 para cá, mudou muito. Hoje, as pessoas querem aprender. Então, quando a gente vai falar do nosso negócio, a gente tinha
uma ressalva lá no início. E hoje a pessoa já falou, não, eu quero saber disso. Se você conhece, eu quero saber. Mudou muito. Ela te procura. Mudou muito a nossa receptividade, né? Que nós temos. Antigamente, isso 2021, 2022, a gente tinha que fazer uma educação e era muito mais difícil a gente educar a pessoa para falar do nosso mundo. Sim. Hoje as pessoas querem conhecer o nosso mundo. Então, quando a gente aborda uma pessoa, quando alguma pessoa nos procura, ela já procura, assim, meio que já com tanta informação que tem no mercado, eles sabem já alguma coisa, mas não sabem profundamente. Eu ia te perguntar então, isso, qual é o perfil hoje da pessoa, né? O cara que procura Eleven, é o cara que já tem alguma experiência, alguma noção de ativo digital, ou ele já investiu nisso. Qual é o perfil padrão? Qual é o onboarding padrão que você faz? Na verdade, hoje nós não temos um padrão, né? Porque nós temos desde aquele que não conhece nada, que chega para conhecer, como tem alguns que chegam já conhecendo bastante e falam assim, nossa, boa, realmente está dentro daquele parâmetro que a pessoa, dentro daquilo da expectativa da pessoa. Certo. Mas assim, está muito mais acessível a gente abordar uma pessoa ou uma pessoa procurar a gente, né? Não tem mais aquilo que você falou de submundo, isso passou assim de 2024 para cá, mudou muito, né? Então as pessoas querem investir nesse mercado, tem muita gente querendo investir nesse mercado. E o que eu vejo hoje é que tem muita gente querendo fugir do tradicional. Lógico, é um percentual pequeno em relação à grande população, mas já é algo significativo, né? Então, em 2021 tinha muito pouca gente querendo saber do nosso mundo. Hoje tem muita gente querendo saber do nosso mundo. E assim, é uma estratégia de diversificação também da pessoa física, Exatamente. né? Eu acho que esse é o ponto, né? Você se posicionar num ativo, né? Exato, e é isso que as pessoas procuram, né? Diversificar, porque assim, tem muita gente que tem vontade de aplicar no mercado financeiro fora daquilo do que ele já tem e ele não sabe onde buscar. Então nós somos uma solução para ele, né? Mostrando um novo mundo, alguma coisa que alguns já conhecem que outros não conhecem. Só que, como o Cleverson falou, hoje muita gente já tem aplicação, ou já compra moeda, já tem essa curiosidade e já opera numa exchange, já opera isso, né? Então hoje está muito mais fácil para a gente trabalhar, muito mais fácil em relação a 2021 e 2022, né? A Unil vai ter uma exchange? Sim, isso? Sim. Nem sei se podia falar isso. Pode falar, a gente já tem ela pronta, né? Tá nos últimos testes, a expectativa é que a acessibilidade ao cliente aconteça em junho, né? Que legal. Mas assim, antes de falar da exchange, eu posso complementar uma questão do Jaime. Você manda aqui, achei sua pergunta muito legal. Hoje, quando você fala o que né, a Eleve pode proporcionar, levar para o cliente, eu achei muito bacana pelo seguinte, é a grande dúvida do cliente. A gente tem 17 escritórios na Unil, como eu te falei, e o que mais a gente procura trabalhar com os assessores é o seguinte, hoje, o que a pessoa que vem até você espera? Que você respeite os limites dela, mas que ensine ela, mas que eduque ela, mas que fala para ela que existe, mas respeita o perfil dela. E quando você fala em diversificar, Luciano, é um ponto muito importante assim, que eu falo em todas as palestras que eu faço, para clientes eu falo sempre a mesma coisa. Existe um ponto bem interessante na vida da gente, na diversificação, que é assim, se o meu perfil é conservador, se o meu perfil é moderado, se o meu perfil é arrojado, para qualquer um deles eu posso conhecer o novo. Para qualquer um deles. Tá. Eu só preciso saber até onde eu posso ir, de acordo com o meu perfil de risco. Perfeito. E hoje os assessores lá da Eleven, da Unil de uma forma geral, eles estão preparados não somente para educar ou tentar vender um ativo. Pelo contrário. O Jaime falou muito bem aqui, o Jaime pode dar esse exemplo. Quando o Jaime entrou lá, que ele saiu de posição de cliente para assessor, o Jaime tem cliente que ele abordou lá há 3 anos, 4 anos atrás, que hoje se tornaram cliente dele. Porque o Jaime respeitou o processo. Claro, respeitando o tempo do cliente. O tempo do cliente. Your time, né? Exatamente. Né? Exatamente. Então, a gente zela muito e preza muito por isso. Isso é importante. Da gente fazer uma assessoria para ele mesmo. Hoje, para você ter uma ideia, os nossos assessores, a gente pede para eles o credenciamento numa certificação do mercado tradicional, que é o da Ancor, e também a certificação CCA também pela Ancor, né, em parceria com a Blocktrends, que é o certificado de criptoativos, que já tem uma certificação que ele pode ter, digamos, know-how, capacitação maior para falar com o cliente.
justamente para ele respeitar esse tempo. Claro. E o cliente ele está mais aberto. Mas o ponto principal de hoje do cliente, você respeitando o perfil de risco dele e explicando para ele, ele vai em algum momento abrir uma oportunidade e falar assim, vou fazer com você. Até porque eu costumo sempre dizer, né? E a gente que é da educação, a gente sabe. Não adianta eu aprender muito do Bitcoin, não adianta eu aprender muito de uma ação da Vale se eu não tenho ela. Então, por exemplo, se eu tenho uma ação da Vale hoje, se eu tenho um Bitcoin, eu acompanho esses mercados. Eu vou ficar me informando, porque eu tenho. Sim. E se eu não tenho? Eu só fico vendo notícia, nem leio ela inteira. Então, é a prática, né? A gente entender... Nada como ter na carne ali, né? A hora que você sente o impacto. Exatamente. Tem como não aprender, né? E aquilo, você pode, né, ter sucesso ou pode, né, ter ali uma decepção. Mas você entendeu. Você saiu de um processo preparado. Eu vejo muito como isso. E o tempo, né? O tempo sempre responde tudo, né? Não só na vida da gente, nos investimentos é assim também. Claro. Se você realmente tem um perfil de tempo, respeitar aquele prazo, por mais que tenha, muita gente fala assim para mim hoje, assim, você quer que eu faça uma reserva de valor em Bitcoin? Mas ele é muito volátil. Eu falei, exatamente. Reserva é futuro. Reserva é tempo. Né? Eu não estou pedindo para você fazer trade em Bitcoin. Eu estou pedindo para você fazer reserva, ou seja, se posiciona e deixa que aquela reserva vai trabalhar para você, para o seu projeto futuro. E quando você fala de exchange, é interessante entender assim, ó, a O'Neill, ela foi a cada degrau de estruturação dela, ela foi abrindo uma porta para se aproximar mais ainda do cliente e poder dar ao cliente acessibilidade a esse mercado. A exchange é uma prova disso. Então, hoje a nossa exchange ela vai ter tanto para um portal quanto para um aplicativo pelo app, ele vai ter a possibilidade de comprar esses 3 principais ativos inicialmente, que são os ativos de maior liquidez. Que é o que vocês atuam. Que nós atuamos, e vai dar essa prática que eu acabei de falar. Porque quando o Jaime vai, né, nós temos aqui em Ponta Grossa o Rafa, a Carla, quando eles vão até o cliente, muitas vezes o cliente mexe com a nossa plataforma ali. Mas o cliente quer, eu quero ver um ambiente, né? Como que eu compro, cotação. Até porque hoje os ativos, muitas pessoas não param para analisar isso, né? Tem pessoas que pensam assim, eu quero dolarizar meu patrimônio. Ele procura uma empresa que vai ajudar ele a dolarizar. Né? Ou uma gestora de patrimônio, alguma coisa. Hoje você pode dolarizar com ativo digital o seu patrimônio. O percentual de dolarização do seu patrimônio, você quer fazer, você pode fazer com ativo. Seja ele para um stablecoin atrelado ao dólar, como eu citei, Bitcoin é comprado em dólar, o Ether da Ethereum. Então, assim, é uma grande oportunidade que ele tem de acessibilidade. É uma visão diferente. Exatamente. E eu digo assim, quando qualquer tipo de ativo, de investimento, ele é democrático, eu gosto de usar mais, não usar muito democrático, mas popularizado. Como que eu faço isso? Com acessibilidade. Né? Como que o brasileiro entrou bastante na B3, na Bolsa de Valores? Os números de CPFs na pandemia quase triplicaram. A partir do momento que ele podia comprar uma ação a 7, 8, 10 reais. Você sabe, você falou de acessibilidade e me fez lembrar o Tesouro Direto. Perfeito. Né? Tesouro Direto, eu lembro que... Que ano foi isso? Eu lembro que eu estava, acho que na faculdade, recém-formado, né? E sempre gostei muito, né? O meu pai era professor de economia, né? E sempre me influenciou muito nos assuntos de dinheiro. E eu lembro quando surgiu o Tesouro Direto, assim, aquela sensação de você dizer assim, claro que existia a intermediação, a custódia, etc., mas você se desvinculava de um banco, né? Exatamente. Eu acho que a primeira sensação que já teve, assim, eu tive de você cortar um caminho, de você ir direto. Eu acho que tem um pouquinho disso no ativo digital, né? Tem bastante disso, né? É quando a gente fala assim, ó, eu falei até das instituições financeiras começarem a se posicionar nesse ativo, né? Não é à toa. A tecnologia onde roda o Bitcoin e os outros ativos, a blockchain, hoje, a gente tem uma blockchain privada que o JP Morgan está usando, um dos maiores bancos do planeta. Por quê? Porque, como você falou, primeiro ponto do surgimento do Bitcoin lá antes, né? Algumas tentativas antes do white paper do Satoshi, né? Tinha um movimento chamado Cypherpunks lá, que os caras queriam uma liberdade financeira, liberdade econômica, não depender do governo para movimentar seus dinheiros. Meio hippie. Exatamente. Onde eles usariam ali a tecnologia criptografada para poder fazer o quê? Um movimento onde eles não estivessem só embaixo do governo. Sim. E vem muito debate em cima disso, né? O Bitcoin é descentralizado, mas enfim. Tem que declarar no imposto de renda, essas perguntas são comuns, né? Exatamente. Então eu vejo assim, ó, em termos do que nós temos hoje
de governo, a gente vai respeitar as regras do governo, a Receita pediu para declarar, vai declarar, não vai mudar praticamente nada. Sim. Mas o que nós precisamos ver é a essência da tecnologia, a descentralização. Por exemplo, eu poder fazer uma movimentação com o Luciano hoje aqui e não depender de uma instituição financeira. A gente sabe muito bem que dentro da economia, hoje, principalmente na economia brasileira, eu trabalhei em banco e não estou aqui fazendo crítica, só estou dizendo o seguinte, a sistemática que nós vivemos hoje de sistema financeiro de pagamentos no banco, sistema financeiro nacional, a gente é muito dependente de banco. Né? Então, não é à toa que está os bancos estão sempre entre as 4, 5 empresas que mais faturam, mais lucram. Sim. Mas quando nós paramos para analisar a tecnologia, imagina que maravilha eu poder trocar um ativo, recurso contigo, sem eu precisar, usando apenas uma tecnologia segura, nunca invadida. Sim. Algumas pessoas falam, mas sempre que tem uma tecnologia criptografada, o hacker invade. A blockchain, pela sistemática de registro dela, né, do livro dela de contabilidade, não tem como... eu falo livro de contabilidade para as pessoas entenderem, parece um livro contábil mesmo, não tem como se você apagar ali, perdeu a validade dos outros. Então, existe uma segurança e uma proteção muito forte. Então, o que a gente precisa pensar bastante nessa solução? É o que ele trouxe de benefício para nós. Então, você imagina, pagamento internacional. Eu costumo sempre usar o exemplo, eu trabalhei durante um período com várias empresas que dependiam de fechamento de câmbio, né? Então, eu via muitas empresas assim na instituição financeira falar para mim, Cleverson, puxa, não entrou lá ainda o pagamento. Eu fiz segunda, hoje é sexta, Cleverson, o navio precisa embarcar. O ativo digital hoje, respeitando ali o período do compliance, da avaliação de documento, né, da origem do recurso, tudo, 1 hora, 2 horas. A transação demora 3 minutos. Aquilo que eu já rápido, sabe? Então, aquilo que eu para exemplificar, né, não é o que eu vou falar aqui, não é uma regra normatizada, registrada, não. Mas eu estou dando um exemplo. Imagine você fazendo um Pix internacional. Né? Eu ia falar do Pix. Então, assim, é algo que realmente... Como que você fala assim, o que eu penso, Clever, sobre isso? Eu vou pensar o seguinte, está tudo mais rápido e as economias vão ter a obrigação de agirem mais rápido também, em produtividade, em acelerar produções, porque assim, a gente tem uma rapidez maior, um ganho de escala pelo pagamento. E eu lembro uma vez, eu nunca esqueço, né, um economista bem renomado, Luiz Nassif, fazia uma coluna no UOL e ele falou assim, a economia as finanças de um país, ela precisa facilitar o país. Ela precisa dar facilidade à operação e não atrapalhar. E eu vejo que hoje essas tecnologias, Luciano, elas trazem justamente o quê? O benefício, o apoio, ferramenta. Exatamente. Essa viagem que eu comentei da Grécia, eu cheguei em Atenas e 2 moças saíram da estação no metrô assim e vieram em direção e disseram, olha, eu vim aqui, eu não vou usar esse ticket de metrô aqui, né? Você não quer comprar de mim? Daí eu falei, não, eu compro, né? E quanto é? Era, sei lá, 25 euros, né? E quanto se faz? Não, eu faço 15 euros. Falei, então vou comprar. Só que assim, foi tão automático, falei, então vou comprar. E daí eu olhei, mas eu não tenho 15 euros, eu não tenho dinheiro, né? Como é que eu pago? E na época eu lembro, daí o que eu usei? Eu usei o PayPal, né? Na hora ali eu me lembrei, eu falei, escuta, vocês não têm PayPal por acaso? Nós temos, né? Eu saquei o celular, ela sacou, qual é o teu e-mail? Né? Sara, não sei o que, entrou. Tá aqui, me dá os cheques e fui embora. Assim, claro, aí por intermédio de um aplicativo, de uma, né? Você fez um pagamento internacional. Então, um pagamento internacional. Rapidíssimo. Pois é. Né? Assim, me lembrou da cena, porque eu lembro bem, assim, ela com o celular, eu fiz, dela, ok, tá. Que acho que é a sensação que você teve, né? Exatamente. Né? É muito legal. E na verdade, assim, quando a gente está conversando com uma pessoa, vai explicar o que o Neo faz, às vezes as coisas são tão simples, porque nós temos enraizado a nossa cabeça, a nossa cultura, que as coisas são complexas, né? E aí quando você vê em segundo, fala, mas é muito simples isso, é só isso, realmente é só isso. E às vezes desconfia, né? Infelizmente a nossa cabeça assim, puta, tá muito simples, troço, tá estranho. Exatamente, mas é simples, né? Felizmente é simples, né? Mas infelizmente as pessoas têm ainda uma mentalidade, nós somos educados assim, culturalmente, que a gente
acostumado com as coisas complexas, com as coisas que tem muito documento, muita garantia, muita assinatura, né? Quando, na verdade, esse mundo nosso não precisa mais disso. Pois é. O cara que chega hoje na Eleven, que tipo de produto ou solução? Porque assim, a priori, por exemplo, o cara vai comprar um Bitcoin numa exchange. Acho que esse é o mais simples, né? Simples e padrão. Que alternativas que a gente tem a isso dentro do mundo dos ativos digitais? Então, dentro da Unil, nós temos as aplicações que a pessoa pode fazer e, atendendo a característica do investidor, nós temos produtos conservadores e temos produtos mais agressivos, né? Então, nós temos produtos que são atrelados à atividade financeira da Unil. Tá. E esse produto é um produto bem mais seguro do que a pessoa investir numa moeda que é volátil, né? Então, assim, eu comparo muito assim, a gente comprar um Bitcoin, comprar um Ethereum, comprar uma moeda digital que tem uma volatilidade é a mesma coisa que a gente aplicar no dólar na bolsa. Pô, o dólar, ele é volátil, ele sobe, desce, sobe, pode desce. Pode estar bom, pode estar ruim. Exatamente. Então, a pessoa, quando faz uma aplicação, quando eu aplicava na bolsa, pô, eu estou aqui tentando que o mercado, adivinhar o que o mercado vai fazer, se vai subir ou se vai descer. E aí, sim, eu aplicava imaginando uma coisa. E só que quando a gente vem para a Unil, a gente vende um produto de longo prazo. Então, é para a pessoa fazer uma reserva de valor, como o Cleverson explicou. Pô, você não vai fazer uma aplicação para você resgatar amanhã. Claro. Você está pensando aqui em fazer uma aplicação, então nós concedemos essa educação financeira. Você tem que pensar no seu futuro. Daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, você não vai pensar numa aplicação para você sacar daqui alguns dias, 2 semanas, 3 semanas. Não é isso que você vem fazer no escritório da Unil. Não é um mercado de especulação. Não é um mercado de especulação. Então, na verdade, quando você compra uma moeda digital e você está aplicando nela mesmo, tem a especulação, porque você está especulando que ela vai crescer. Claro. E a tendência que nós temos no mercado e todos os gráficos é que ela vai crescer ao longo do tempo. Sim. Eu não me expressei bem, acho que especulação no sentido de curto prazo. Sim, exato. Então, a pessoa não pode entrar nesse mercado pensando numa solução para daqui 30, 60 dias, né? Sim. Então, muito do que eu particularmente converso com os meus clientes ou com os meus amigos, né? Você tem que pensar no teu futuro, daqui 5, 10 anos. Não é para daqui 6 meses, 1 ano. E aí, sim, tem vários produtos para você colocar no leque ali, se a pessoa é mais conservadora ou se ela é mais agressiva. Tem gente que já vivencia bolsa de valores, já vive de ações, compra ações, tudo mais e tal, e está acostumado com essa volatilidade. Sobe, desce, ou mesmo que aplica no dólar tal, na bolsa brasileira. Esse pode comprar uma criptomoeda, né, investir numa criptomoeda, porque ele sabe que tem essa volatilidade. Então, ele vai conviver bem com isso. Mas a pessoa que é conservadora, que tem o seu dinheiro na poupança, ela já não aplica na bolsa porque ela não suporta, né? Essa cadência do preço, né, de subir, descer, não tem o controle emocional, né, que é normal isso, né? Do perfil. É do perfil. Então nós temos produtos que são mais tranquilos, que a pessoa vai aplicar ali e vai ter o seu rendimento mensal, como se aplica em qualquer produto aí de renda fixa no mercado. Nós temos um produto próprio da Unil, mas onde ele não tem essa volatilidade gigantesca aí para a pessoa ter a perda do sono, né? A pessoa mais ou menos sabe que está ali com uma aplicação segura, né? E conservadora, né? Vou fazer uma pergunta assim, geralmente, né, a gente compara a performance de um produto como esse que você falou, atrelado a algum tipo de indicador, né? Fala-se em CDI, fala-se em IPCA, etc. Vocês têm um indicador? O resumo da pergunta é assim, como é que eu meço? Eu gostei desse produto, né? Me convença a investir nesse produto e assim, existe algum tipo de... Não, a gente supera tal indicador. Tem isso nesse mercado também? Nesses produtos alternativos? Não, a gente, assim, o mercado muito tem uma referência no CDI, né? CDI. Nós temos até, assim, uma explicação para
para demonstrar para o cliente, né? Mas o nosso produto não é atrelado ao CDI. Eu digo né? um histórico, não é isso. Eu digo um histórico assim, não, meu produto está performando 130% CDI, algo assim, né? Normalmente, quando você vai investir num fundo, você lê o prospecto do fundo, o histórico do fundo, né? Como é que é essa questão da performance desses produtos? Sim, assim? sim, não. A gente tem esse histórico da performance, né? Só não é atrelado ao CDI ou mesmo produtos bancários, né? Certo. Mas ele tem uma demonstração do histórico passado, né? E a gente tem que deixar muito claro que o histórico passado não é garantia de rentabilidade futura, né? Perfeito. Mas tem um histórico passado para a gente mostrar para os clientes, né? Legal. Só posso complementar Sim. aqui? Quando você fala assim, por exemplo, no meio de pagamento. Então tem um produto da Unil, porque no meio de pagamento a Unil é a liquidadora, ela ganha um spread. Essa spread tem um canal dela onde a pessoa fala, eu quero comprar esse ativo aí, né, e vou ganhar em metodologia de spread. Tá. Então essa metodologia de spread ela pode ter uma variação. Mas como ela não é uma variação tão grande como a do preço do Bitcoin, da oscilação do Bitcoin, você pode até pegar o cálculo que ela deu de performance passadas, como o Jaime disse, e fazer uma projeção para o CDI. Você pode até fazer isso, né? Essa projeção. Não é muito o que a gente usa, mas a gente demonstra na assessoria isso para o cliente, a gente explica. Agora, quando a gente faz... Você falou um ponto bem bacana, né? Por exemplo, renda variável, o indicador parâmetro, o benchmark é o Ibovespa. Isso. Então, vamos pegar o Ibovespa. E eu gosto muito da sua pergunta pelo seguinte, Luciano. Você para falar assim, como que é o ideal de um investimento, de um ativo, né? O ideal. Eu não vou te dar precisão dos números, vou te dar mais ou menos aqui. 2009 para 2010, o primeiro ano do Bitcoin, ele estava em $32. Em 2012, ele bateu uma casa de $3.000. Vindo para cá, eu estava vendo que ele estava $102.000. A gente pega 16 anos, isso dá quase que 99.000%, 100.000%. Não tem outro investimento que deu isso, mas você respeita o tempo. Sim. Muitos não aguentam 16 anos. Sim. Né? Muitos não aguentam os 10 anos. Por isso que eu digo assim, quando eu comprei... tinha que ter comprado nos Bitcoin em 2009, quando eu comprei, né? Por que eu demorei tanto para comprar? Sempre há tempo, né? Eu comprei tarde também. Eu conheci minha primeira fatia, né? Não foi um Bitcoin inteiro, foi uma fatia. Eu comprei já na Unil em 2000, finalzinho de 2000. Eu falei uns Bitcoin. O Luciano já tem um poder maior, né? Digamos assim, de compra. Umas migalhas de Bitcoin. Mas por exemplo, eu comprei então em 2021 um pedaço do Bitcoin. E quando eu comprei, eu pensei no único exclusivo pensamento. Eu fazia um produto para guardar dinheiro para meus filhos. Né? O meu primeiro filho, eu fazia um produto lá, previdenciário, lá, né? Que eu fiz no banco. Peguei aquele recurso, comprei a fatia, coloquei mais o valor. O que eu pensei? Qual que foi o meu pensamento? Bom, meu filho hoje, né, o meu filho está com hoje, atualmente 11 anos. Na época, né, há 4 anos atrás, ele estava com 7. Falei, bom, meu filho vai querer, né, estudar fora, enfim, ou se ele não quiser também, né, converto isso para ele aqui num carro, num apartamento, enfim. Mas assim, meu filho quer estudar fora. Fiz ali um pré-cálculo, mais ou menos quanto eu gastaria, fiz uma projeção de quanto eu gastaria para manter ele lá e tal. E vi que é uma reserva até considerável. Porém, na época, quando eu comecei, eu tinha 11 anos para fazer isso, meu filho. Olha o meu horizonte para atingir minha meta. Então, eu comecei a comprar. E assim, hoje, eu naquela época eu não pensei nisso. Mas eu falei, poxa, como foi assertiva a minha decisão? Sabe por quê? Porque eu fiz lá a aquisição pensando em reais. Mas hoje o meu patrimônio já está dolarizado. Eu posso converter ele em dólares e sustentar meu filho lá fora, se ele quiser estudar. Então é muito questão de projeto, de proposta. Então o investimento é muito isso. A gente olha muito assim, se pega anos do Bitcoin também, ele deu negativo no ano. Você fala benchmark. Ano passado a Bolsa brasileira fechou na casa de 6, 7% o ano. O Bitcoin fechou a 128%. É muito grande. Só que teve ano também... Salvou a vida de alguns portfólios. Exatamente, muitos. Só que teve anos também que ele deu negativo. 92 negativo, 100 negativo. Teve anos. Mas quando você fala assim, poxa, eu adquiri ali uma fatia, eu adquiri um Bitcoin. Está lá registrado, é teu. Sim. Que nem um pedacinho, quando você fala, né, um pedacinho do ouro, é teu, tá lá. Então, se você deixar o tempo trabalhar, e pela ideia dele que a gente falou no começo aqui do programa da escassez, dessa questão de se posicionar, né, no efeito de proteção contra a inflação, eu vejo assim para você, muitos, né, dos seus telespectadores vão falar assim, ele está falando isso porque ele trabalha com isso. Não. Hoje, se eu não estivesse na Unil,
eu estaria, né, posicionando e falando para os meus clientes, para os meus amigos sobre o ativo, porque realmente ele é uma grande solução, tanto para a gente ter conservado o nosso poder de compra, como para a gente realizar os nossos projetos, né? Muito bom. Gente, passamos do horário aqui já. Conversa boa, brincadeira, rápido, né? Que bom. Passou rápido. O tempo, né? A gente falou tanto do tempo, você acabou de falar, de respeitar o tempo. O Jaime também, né? O tempo é o senhor da razão, né? Então, e a gente acho que aproveitou bem o tempo aqui, porque eu aprendi bastante com vocês. Quero agradecer por vocês gentilmente virem a Ponta Grossa, onde fica o nosso estúdio aqui, a Imbix, né? Uma conversa super bacana, um prazer. Nós já tínhamos conhecido online, né? Mas presencialmente tivemos essa oportunidade. Obrigado. Quero que vocês deixem uma mensagem aí final, né? Um elevator pitch aí sobre os ativos digitais, para que a gente transmita para quem nos assiste, de fato, as convicções que a gente tem, né, Cleverson? Acho que é isso. Eu vou deixar essa tarefa para finalizar para o Cleverson, né? E quero te agradecer por abrir esse espaço para nós aqui, para falar um pouco de ativo digital, né? Eu trabalho no nosso trabalho do dia a dia, então estou feliz de te conhecer pessoalmente também. Igualmente. Né? Muito obrigado por nos convidar e dar esse tempo para nós aqui. Imagina. Legal, Luciano. Faço as palavras do Jaime minha, né? Obrigado pelo convite, foi muito bom conhecer a tua estrutura. Parabéns pelo que você desenvolve, que você já criou. Você não, tem um timaço aqui, eu sou só um grãozinho aqui. Então, para você e para o seu time, então, né? Para você e pelo seu time, é algo muito grandioso que a gente viu aqui e eu tenho certeza que você vai ajudar também, assim como a gente procura impactar a vida das pessoas com a educação, você vai impactar muitas empresas, muitas pessoas também. E parabéns aí por esse trabalho tão bonito que você faz. Obrigado. E eu queria deixar assim uma mensagem seguinte, a gente vê muito na internet as pessoas usando o termo permita-se, né? A gente ouve muito isso na internet. Permita-se. Então assim, eu vejo que hoje chegou o momento de você não ficar mais de fora de entender ativos digitais. Então permita-se a aprender, a receber alguém que tem um conhecimento prévio que pode te ensinar. Permita-se abrir uma conta no exchange e movimentar, fazer a prática, porque quando eu entrei na Unil, eu falava que era uma tendência do futuro. Eu não consigo falar mais isso, porque hoje é o presente. Não é, né? Hoje já é o presente. E a gente não pode ficar de fora, né? Por exemplo, hoje a gente escuta assim, eu vejo, engraçado, já até minha mãe falando, com 65 anos, minha mãe falando de IA. Sabe? Por quê? Por que IA? Porque o neto está mexendo, porque, né, enfim, não tem. É a mesma coisa que está acontecendo, né, dentro desse ativo que é fascinante pelas soluções que ele traz. Então, permita-se, não deixe de aproveitar esse momento, aprender e praticar. Muito bom. E eu encerro com destacando eu gostei bastante dessa fala do Cleverson, porque isso vale para cripto, vale para inovação, vale para o desconhecido, né? Eu acho que a gente fala de nós vivemos num mundo que não tem como a gente não colocar um pezinho no desconhecido, né? E a educação, né, um pouco do trabalho de vocês, do nosso, é isso. Talvez dar um pouquinho de coragem para que não sozinhos, né? A gente juntos, né? Vejo vocês, nós, né? Sinergias que são criadas, que geram oportunidades e coragem para a gente botar esse pezinho desconhecido. E é dessa forma que eu encerro, agradecendo mais um episódio aqui do programa da Imbix. Espero que você tenha curtido, tal como eu curti aqui bastante e aprendi. E até o próximo. Valeu!